Deus nos criou para nos relacionar. Só que a gente precisa também não se relacionar com qualquer pessoa. Não andar junto com qualquer pessoa. Nós precisamos ter sabedoria para escolher com quem vamos andar. Sabe por quê? Porque as nossas amizades, elas têm uma influência muito grande na nossa vida. Às vezes a gente, sem perceber, a gente se torna muito parecido com aquele que a gente ama. Nós precisamos caminhar com pessoas que nos aproximam de Deus. E não com pessoas que nos afastam. Hoje o tema, vocês devem ter visto, que é sobre sabedoria em escolher com quem andar. Né? A importância que é de termos amigos. Né? Em todo tempo é importante a gente ter amigo. Só que muitas vezes a gente esquece disso. Sabe, quando a gente tem amigo, a gente pede oração, a gente ora juntos, a gente chora juntos, a gente sorri juntos. Né? Só que, às vezes, a gente se esquece dessa importância. E, às vezes, mais do que isso, a gente não escolhe bem com quem andamos. A gente não tem sabedoria com quem andamos. Olha o que diz lá, quero que vocês abram suas Bíblias em Eclesiastes. Hoje eu vou ler vários trechos da Bíblia. Quero que vocês abram lá em Eclesiastes, capítulo 4. É muito importante nós termos amigos. Nós percebemos que, ao longo da Bíblia, a gente vê o quanto Deus fala sobre estarmos em comunhão. E ter amizade é ter comunhão. Sabe, nós precisamos de amigos para crescermos, para sermos melhores. Porque sozinhos tudo fica muito mais difícil. Olha o que diz lá em Eclesiastes 4:10. Se uma delas cair, a outra ajuda a levantar-se. Mas o homem que está sozinho, quando cai, não tem ninguém para ajudá-lo a levantar-se. Olha a importância da amizade, de termos amigos. É muito importante termos amigos na nossa vida. Eu sei que por muitas vezes você deve estar pensando, mas eu fui tão decepcionado, tão machucado com a amizade. Eu acho que é melhor eu ficar sem ninguém, é melhor, como o pastor já disse, que ele já viveu esse momento de não querer ninguém na nossa casa. E era uma verdade, sabe? Por muitas vezes eu falava, vamos chamar fulano para ir tomar um café em casa. Ele, não, é melhor não. Não vamos nos envolver. Mas esse não é o propósito de Deus para as nossas vidas. Esse não é o propósito que Deus nos criou. Deus nos criou para nos relacionar. Só que a gente precisa também não se relacionar com qualquer pessoa. Não andar junto com qualquer pessoa. Nós precisamos ter sabedoria para escolher com quem vamos andar. Sabe por quê? Porque as nossas amizades, elas têm uma influência muito grande na nossa vida. Às vezes a gente, sem perceber, a gente se torna muito parecido com aquele que a gente anda. Vocês já ouviram aquele ditado? Existem 2 ditados populares que é muito conhecido. O primeiro é, uma maçã podre estraga o cesto. Vocês já ouviram esse ditado? Né? Um fruto podre estraga todo o cesto. E é uma verdade, né? Então, assim, você se relacionar com uma pessoa que não tem Cristo, que não tem algo de bom para te oferecer, você vai sendo estragado com o tempo. E eu vou te provar isso na Bíblia. Não é só um ditado popular. A Bíblia fala sobre isso. Não está escrito exatamente assim, tá? Mas a Bíblia fala exatamente sobre isso. Diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Quem nunca ouviu a mãe falar isso, né? Gente, a minha mãe sempre falava, né? Quando eu tinha aquelas amizades assim que não era muito legal, minha mãe falava, filha, cuidado, você nunca ouviu, falava assim, filha, diga-me com quem tu andas que eu direi quem tu és.
se a sua amiga faz isso, faz aquilo, mesmo que você não faça, se você estiver andando com ela, você vai ser como ela. E é uma verdade na nossa vida. O pastor até contou recentemente um episódio que ele viveu, que era de um amigo que ele conviveu, em que esse amigo ele vivia cuspindo na rua, cuspindo, e ele achava a coisa mais horrível. Ele falava, que coisa feia. E ele começou a conviver tanto com esse amigo, que daqui a pouco ele também estava cuspindo. Ele começou a fazer algo que ele repudiava, ele começou a fazer igual. Porque a amizade, as pessoas com quem nos andam, nos influenciam. Sabe? Mais do que diga-me com quem tu andas, quem tu és, eu diria melhor esse ditado. Diga-me com quem tu andas, que eu direi aonde você vai chegar. Né? Olha para quem que você tem andado. Olha para quem você tem caminhado, com quem você tem conversado mais. Quem é a pessoa? Começa a pensar, quem é a pessoa que você tem andado mais tempo, caminhado mais tempo, tem conversado, muitas vezes pedido conselhos, ouvido conselhos. Às vezes você nem pede, mas a pessoa diz. Querendo ou não, influencia a sua vida. E é esse momento que a gente precisa parar e olhar com quem eu tenho andado. E eu quero que você olhe agora para a tua vida e pense, com quem eu tenho andado? Com quem eu tenho me assentado à mesa? Com quem eu tenho conversado? Com quem eu tenho saído? Com quem eu tenho caminhado junto? Parou para pensar quem é que você tem ido mais tempo? Pois é. Essa pessoa influencia na tua vida. E você não percebe. Lá em Provérbios, abre suas Bíblias. Melhor, abre sua Bíblia primeiro em 1 Coríntios, capítulo 15. Olha o que Paulo diz sobre isso. Quinze, 33. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz assim. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Olha só, não se deixe enganar. Porque muitas vezes a gente começa a andar com algumas pessoas, começa a caminhar com algumas pessoas e a gente começa a pensar assim, não tem nada a ver. Eu vou influenciar essa pessoa. Eu vou mudar a vida dela. E aqui Paulo está nos advertindo, ei, não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Isso é o exemplo que a gente deu do pastor. Né? Ele começou a andar com um cara que cuspia no chão e que ele repudiava esse ato e daqui a pouco ele estava agindo da mesma forma. Mesmo repudiando esse ato. Porque a gente vai sendo influenciado, a gente vai se tornando parecidos com aquele que a gente anda. Sabe, a gente pode olhar para a vida de Jesus e dos seus discípulos. A Bíblia diz que eles eram tão parecidos com Jesus. Por que eles fugiram? Né? Por que Pedro negou? Por que quando Jesus foi para a cruz, né, porque eles eram confundidos. Né? Eles eram muito parecidos com Jesus. Por que Judas precisou dar um beijo em Jesus para identificar Jesus? Porque eles conviviam tanto tempo juntos que eles já eram bem parecidos. Com quem você está convivendo, você está se tornando parecido. Talvez com quem você está convivendo, você acha que não é uma pessoa tão legal. Mas é com ela que você vai se parecer. É com ela que você vai ficar mais parecido. Porque é natural, faz parte. Nós vamos ficando uma cara da outra. Vocês nunca ouviram falar que, nossa, vocês nunca viram aquele casal que você olha e fala assim, uau, vocês são tão parecidos que parecem irmãos? Quem nunca ouviu esse termo, né? Porque eles estão tanto convivendo, que eles estão muito parecidos.
E não por conta de características físicas, mas pelo jeito. Nós vamos se tornando parecidos. E muitas vezes na nossa vida, com amizades, é dessa forma. Nós vamos se tornando parecidos com aquele que a gente anda. E aí a gente não entende muitas vezes o porquê que a gente não consegue prosseguir, porquê que a gente não consegue avançar, porque a gente está andando com pessoas que Deus não se agrada, que não é para a gente andar. Deus, Ele quer... A Bíblia fala como é que dois andarão se não houver de acordo. Como é que você vai andar com uma pessoa que não tem os mesmos projetos que você, não tem os mesmos pensamentos, não é cristã? Ah, então, pastor, agora que eu me tornei cristã, eu tenho que abrir mão de todos os meus amigos? Não é abrir mão de conhecer, de cumprimentar, mas é abrir mão, sim, de muitas vezes conviver. Porque se eles forem más companhias, eles vão corromper os seus bons costumes. Não adianta. Não adianta. Paulo nos alertando, não se deixe enganar. Eles vão corromper. Aí a gente olha lá para Salmo 1, que é bem conhecido, né? Que está escrito: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos encarnecedores. Antes tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto às correntes de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Às vezes você não entende por que você não tem alegria, por que as coisas não acontecem, porque não há prosperidade na sua vida. Porque você... Olha aqui, bem claro, em Salmos 1 diz que bem-aventurado significa alegre, né? É alegre o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Se você tem ouvido o conselho dos ímpios, não vai haver alegria no seu coração. Quem é que você tem ouvido? Quem é que você tem se aconselhado? Com quem você tem se aconselhado nos seus dias? Será que tem sido amigos que te levam à perdição? Amigas que falam coisas que não estão na Bíblia? E sabe, muitas vezes a gente acha que porque a pessoa está na igreja, ela é a pessoa, uau, então eu vou viver com todos na igreja. Não é porque a pessoa está na igreja que ela seja uma boa companhia também. Nós precisamos avaliar, ter sabedoria para escolher com que a gente anda também. Tem muitos que, infelizmente, frequentam a igreja e ainda não se converteram de verdade. E vão te trazer conselhos que vão te arruinar. Que vão te levar à ruína. Sabe quantas vezes eu ouvi pessoas falarem assim... eu ouvi conversas paralelas assim, tipo... fulana, eu não aguento mais meu marido. Então se separa, você tem um trabalho bom. Quem nunca ouviu esse tipo de conselho? Pode não ter sido para você, mas para alguém você ouviu. Então se separa. Para que você vai ficar se tornando infeliz? E às vezes, esses tipos de conselho talvez não seja para você. Mas às vezes alguns conselhos mais assim, a menos, porque talvez como assim... por que tu vai hoje para a igreja? Tu vai toda hora, tu está fazendo toda hora coisa da igreja. Tu vai hoje, poxa, fica aqui comigo. Ou então, vamos ali comigo. Nós precisamos caminhar com pessoas que nos aproximam de Deus. E não com pessoas que nos afastam. Nós precisamos estar atentos a isso. E é interessante que no Salmo 1 a gente percebe que é algo gradual. Primeiro Deus fala assim, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Alegre será o homem que não anda com conselho. Então, aquele que não ouve. Depois a gente vê que não se detém no caminho, aquele que para no caminho. Aquele que para estar junto
com aqueles que não conhecem a Cristo, com os ímpios. Aí depois ele mais à frente diz assim, e nem se assenta na roda dos encarnecedores. Você percebe que é algo que a gente vai indo, né? Uma coisa vai levando a outra. Primeiro você começa ouvindo. Ah, que nada, eu vou ouvir fulano. Esses dias eu estava num lugar e estava se falando de política, e aí na hora a pessoa fala, eu estava ainda em dúvida, na verdade, naquele momento já até tinha decidido em qual candidato que eu ia votar. E aí, naquela roda que a gente estava no salão, fazendo a unha, e aí naquela roda a gente conversando sobre política, e ela começou a falar de um outro candidato, de como ele era bom. Aí na hora eu pensei, uau, e agora eu fiquei na dúvida de novo. Quem será que eu voto? Na hora o Espírito Santo falou para mim, você vai ouvir conselho dos ímpios? Eu falei, é verdade. Às vezes a gente ouve conselhos dos ímpios sem perceber. Não é que você vai lá e pergunta, ô fulana, para quem eu vou votar? Ô fulana, o que eu devo fazer? Às vezes numa conversa normal que você está tendo com pessoas, a pessoa te fala alguma coisa, aí você fala, pois é, eu acho que eu vou fazer isso. Só que você não se atenta que, ei, por isso que é algo gradual. Está entendendo? Porque às vezes você ouve o conselho dos ímpios sem perceber. É uma coisa assim tão sorrateiro, né? Tão discreto, porque eu não fui pedir conselho para ela em quem eu votaria. Mas a gente conversando, me surgiu essa dúvida. Ainda falei, Jesus, e agora? Quem que eu voto? Né? Na hora eu vi a voz do Espírito Santo. Ei, feliz é aquele que não ouve o conselho dos ímpios. Então não ouça o conselho. Muitas vezes a gente ouve sem perceber. E aí uma coisa leva a outra, que aí você ouve e daqui a pouco você está parando ali. Aí você já não só ouve, você parou para estar junto com eles. Você está convivendo com eles. E aí mais do que isso, você já está o quê? Se assentando com eles. Você está indo nas rodas, nas jantas, nos almoços, daqui a pouco você está bebendo, está fazendo as mesmas práticas do que eles. Isso são coisas que a gente faz, vai acontecendo aos poucos, sem a gente perceber. Sabe, isso não é só com bebida ou com cigarro, isso é em tudo. Você já andou com pessoas pessimistas? Quando você menos espera, você está igual. Você está reclamando igual. Você está falando igual. Olhando tudo ruim. Mas por que aquilo ali não é daquele jeito? Você está agindo da mesma forma, sem perceber. Você está ficando parecido. Já andou com pessoas que são fofoqueiras? Você começa a andar e você fala assim, eu não concordo com o que ela está falando, não. Fica falando mal dos outros. Não, você até fala, ô irmã fulana, ô fulana, vamos parar de falar de ciclano, de outrano, porque não está legal. Você pode até falar no começo. Mas aí você começa a conviver com essa pessoa, que você começa a achar que é normal, e que ela fala tanto dos outros que você está achando até que é normal. E aí, com o tempo, você também está falando. Sem perceber. Sabe, as más companhias corrompem os nossos bons costumes. A gente não pode ser enganado. Olha o que diz lá em Provérbios, capítulo 22. Versículo 24 e 25. Olha só que tremendo. Não se torne amigo de quem vive de mau humor,
nem ande em companhia de pessoas iradas e grosseiras. Do contrário, você acabará se tornando igual a elas e será castigado da mesma maneira. Olha só. Vocês percebem o quanto é importante nós escolhermos as pessoas certas em quem vamos andar? Vocês percebem isso? Porque nós vamos se tornando igual. Anda com uma pessoa que acha tudo lindo e maravilhoso. Daqui a pouco você está falando, que legal, você está andando igual. Anda com uma pessoa que vive falando palavrão. Daqui a pouco você está falando também. Por mais que você nunca falou na tua vida. Eu sou uma pessoa que eu nunca fui de falar palavrão, mesmo quando eu não era cristã, porque meu pai sempre abominou isso em casa. Então, nós nunca tivemos esse mau costume. Mas se eu sei, eu já andei com pessoas que falaram palavrão um momento da minha vida, e eu tinha momentos que acontecia alguma coisa na minha vida que eu não chegava a falar, mas vinha na minha mente. E eu falava, meu Deus, eu nunca tive pensamento assim. Porque pecar não é só falar, é aqui, ó. Se você pensou, você já pecou. Que Deus conhece os nossos pensamentos. E aí, eu via que toda vez que acontecia alguma coisa, me vinha assim, aquele palavrão. Eu pensava, olhava para mim e falava, mas por que eu estou com esses pensamentos? Aí eu comecei a lembrar que eu estava andando com pessoas que falavam palavrão. E mais um pouco que eu continuasse andando com essa pessoa, eu não só ia pensar, eu ia soltar. E é assim na nossa vida. Quero que vocês abram lá suas Bíblias em Marcos 2. Eu quero dar um exemplo bem claro de como uma amizade certa, ela nos traz algo bom, nos leva para os nossos propósitos, para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque aquelas amizades que não são de Deus, elas vão nos levar para o abismo, vai nos levar para cada vez mais para trás, vai nos levar cada vez mais regredir. Mas aquelas amizades que são inspiradas por Deus, pessoas que realmente são cheias do Espírito Santo, elas vão te levar ao teu propósito. Elas vão te ajudar a estar mais próximo de Jesus. Só que essas amizades, muitas vezes, que nos levam ao nosso propósito, às vezes ela nos incomoda. Sabe por quê? Porque são amizades que nos falam a verdade, que são sinceros conosco, que nos molda, que vão falar assim, ei, fulano, acorda, tu tem que ir para a igreja, tu tem que orar mais, tem que buscar mais, sabe? Você tem que tomar uma posição, você tem que parar de viver essa mesmice. Você tem. E aí, sabe, essas amizades que nos falam a verdade, que nos constrange com a verdade, muitas vezes elas são chatas. Porque não fala aquilo que a gente quer, fala aquilo que a gente precisa. Só que é essas amizades que nos levam mais perto de Cristo. É essas amizades que se sacrificam em oração por nós, que estão cheios do Espírito Santo. Como é que você quer ser cheia do Espírito Santo se você está andando com pessoas que nem conhecem a Cristo? Ou se vocês estão andando com pessoas que não querem saber de buscar mais a Deus, que estão estacionadas? Nós somos parecidos com aqueles que nós andamos. A gente precisa andar com pessoas que sejam melhores ainda do que nós espiritualmente, para que a gente cresça mais também. A gente precisa buscar. Estar junto, buscar juntos, orar juntos. Agora, se você tem andado com aquela pessoa que chega na hora do culto na sua casa. Eu vim aqui para tomar um chimarrão, para tomar um café.
Mas agora é o horário do culto. Ah, mas você não vai me deixar aqui, né? Poxa, eu vim aqui. Essa pessoa está te levando mais próximo de Cristo? Não. Aí a gente vai ver na vida desse homem. Olha o que diz ali em Marcos 2. Alguns dias depois, ele voltou a Cafarnaum e a notícia da sua chegada espalhou-se depressa pela cidade. Logo a casa onde ele se achava ficou tão cheia, está falando de Jesus, tá? Aqui. Ficou tão cheia que não havia lugar nem junto à porta. E Jesus pregava a palavra a eles. Chegaram 4 homens carregando um paralítico numa esteira. Eles não podiam chegar até Jesus por causa da multidão. E por isso fizeram um buraco no teto por cima de onde estava Jesus. E fizeram descer o homem paralítico na esteira, bem na frente dele. E aí, quando Jesus viu a fé tão intensa deles, presta atenção no plural, deles, tá? Não era só do paralítico, era deles. Disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. E aí a gente vai ver que lá para frente, eu não vou ler tudo, lá para frente Jesus vai, não só perdoa os pecados do paralítico, mas cura o paralítico. Nós vemos aí 4 homens, 4 amigos, que levaram esse paralítico a se aproximar mais de Deus. E que não mediram esforços para que ele chegasse perto de Jesus. Sabe, pensa, carregar um paralítico até o telhado, abrir e colocar ele lá para baixo. Tem que ser muito amigo para fazer isso. E mais do que muito amigo, tem que ser muito cheio do Senhor. Tem que realmente querer que você vai mais perto de Jesus. Será que essas pessoas que você tem convivendo diariamente têm te levado mais próximo de Jesus? Será? Ou essas pessoas, ao contrário, têm te afastado? Têm te colocado dúvidas? Têm semeado discórdia no teu coração? E essas coisas são sutis, a gente precisa estar atento. Porque muitas vezes é aquilo que eu disse. Muitas vezes não são pessoas só que não conhecem a Cristo. São pessoas do nosso meio. Mas que estacionaram, que não progrediram. E a gente precisa andar com pessoas que querem mais de Cristo. E não pessoas que estão, estou na minha zona de conforto. Não. É muito importante isso. E aí a gente vê lá em João 5, quem quiser ler depois em casa, que trata sobre um outro paralítico. Sobre um paralítico que estava ali próximo ao tanque de Betesda. E ele esperava pelo mover das águas ali. Porque ali conta que toda vez que vinha um anjo, ele movia as águas e o próximo que entrasse nas águas seria curado. E a Bíblia conta que esse paralítico estava 38 anos paralítico. 38 anos aguardando pela sua cura. E aí Jesus, quando chega próximo dele e pergunta: você quer ser curado? Ele diz: não tem como. Toda vez que as águas se mexem, não há ninguém que me leve até lá. Não tenho ninguém que me leve até as águas para eu ser curada. A Bíblia não relata se ele tinha amigos ou se ele não tinha. Mas diz que ele não tinha ninguém para levá-lo. Pode ser que fosse uma pessoa que não tinha amizade. Mas pode ser que fosse uma pessoa que tinha amigos, mas que não os levavam para próximo do seu propósito, da sua cura. Nós vimos um paralítico em que os amigos não mediram os esforços. Foram 4 amigos e os levaram até Jesus para que ele fosse curado. Nós vemos aqui uma outra história, em que ele estava tão perto daquele tanque, mas ele nunca conseguia chegar, porque não havia ninguém que o levava. Por isso que uma amizade é importante. Mas uma amizade realmente de Deus.
Uma pessoa que realmente esteja cheia de Deus. Quer ser cheio de Deus? Ande com pessoas cheias de Deus. Com pessoas que estão buscando mais de Deus. Se você andar com pessoas que não conhecem a Cristo, você vai se tornar igual a ela. Um abismo leva a outro. E as coisas acontecem devagarinho. Nós vamos saindo da presença do Senhor sem perceber. As pessoas nos tiram do propósito sem percebermos. Nós precisamos nos posicionar e escolher com sabedoria com quem vamos andar. Porque essa pessoa que você vai andar é que vai, muitas vezes, ela vai colaborar muito com o seu destino. Então analisa com quem você tem falado, com quem você tem se assentado, com quem você tem conversado, com quem você tem ouvido os conselhos. Como é que pode duas pessoas andarem juntos se não tiverem acordo? O seu propósito é Cristo e o da pessoa não é Cristo. E você tem andado com ela. Nós precisamos ter sabedoria para escolher as nossas amizades. Para que possamos chegar ao nosso destino, ao nosso propósito. Chegarmos mais próximo de Cristo. E eu quero te convidar a se colocar de pé. Talvez você está numa posição hoje em que você foi tão machucado e que você nem quer mais amigos. Ou que você acha que essa pessoa que você está convivendo, que você tem andado, ela não é tão ruim assim. Afinal, ela paga algumas coisas para você, ela te leva a alguns lugares legais, ela te faz rir, ela te ouve, mas ela não está cheia do Espírito Santo. Ela não está te levando para o caminho certo. E eu quero que você, a partir de hoje, você venha meditar nessa palavra. E não venha se desapontar com amizades, mas que você venha escolher ela com sabedoria. Como eu disse na minha última pregação, existem algumas coisas que nós precisamos entregar e que elas custam. E às vezes o que você precisa entregar hoje são as amizades que não agradam a Deus. E às vezes custa, porque às vezes você tem muito tempo essas amizades. Mas como eu disse, toda entrega há uma recompensa. Você quer ser um instrumento do Senhor? Você quer se aproximar de Cristo? Você quer ter a alegria e a abundância? Você quer viver os planos do Senhor na tua vida? Então anda com quem tem o mesmo propósito. Anda com aqueles que querem a mesma coisa do que você. Não com aqueles que querem só beber ou querem só assistir filme e querem só ficar em casa. Mas anda com aqueles que têm o mesmo propósito do que você. Porque você assim chegará no seu destino. Lembre-se, com quem você anda hoje é quem você vai ser o amanhã. É com essa pessoa que você está andando que você quer ser? É dessa forma? Se for, amém. Se não for, que você mude agora. Ainda que doa, mude, porque haverá recompensa. Entregue ao Senhor. O Senhor vai fazer algo muito lindo. Eu lembro de uma querida, a Cláudia, que eu já falei muito sobre ela aqui. Cláudia e Danilo. Logo que eles aceitaram a Jesus, eu virei para a Cláudia e falei: Cláudia, Deus vai mudar suas amizades. Ela regalou os olhos assim, que ela tinha muitos amigos. Eu falei: Deus vai mudar
todas as suas amizades. Ela olhou, falei, vai. Sabe por quê? Porque hoje o seu propósito é outro, não é o mesmo do que aqueles. E os amigos dela eram aqueles que levavam para a droga, que levavam para os caminhos da perdição. E hoje, para a honra e glória do Senhor, todas as amizades dela foram mudadas. E hoje ela está cada vez mais próxima de Cristo. Porque ela escolheu. A escolha é nossa, a decisão é nossa. A gente precisa ter atitude. Que você possa orar e pedir para que o Senhor revele a você com quem você tem andado, se essa pessoa realmente você deve andar. Que todas as escamas dos nossos olhos possam cair. E que o Senhor possa nos dar sabedoria para escolher com quem vamos andar a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém? Paizinho querido, Pai amado, quero colocar as nossas vidas no Teu altar. E eu quero te pedir, Espírito Santo, abre os meus olhos espirituais, abre os olhos dos Teus filhos espirituais, para que possamos enxergar com quem nós temos andado, com quem nós temos caminhado, para que não venhamos ser enganados e para que os nossos bons costumes não sejam corrompidos, para que não venhamos, Senhor, estarmos sendo afastados dos nossos propósitos, mas que possamos alcançar cada dia mais a Ti, para que possamos estar mais perto de Ti, Senhor. Por isso, Senhor, eu te peço, Senhor, levante, Senhor, nos amigos, Pai. Nos dê amigos, Senhor, que nos leve até o propósito que é Ti. Não nos deixe ser enganados, Pai. Que todo espírito de enganação nessa noite caia por terra agora em nome de Jesus. Não deixe o diabo te enganar em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, vem, Senhor, sobre a vida de cada um aqui, Pai. Vem, Espírito Santo, revelar, Senhor, trazer a Tua revelação, Pai. Vem mostrar, Senhor, quais são as pessoas que temos andado que não lhe agrada, Pai. Que tem nos trazido, Senhor, ao fracasso. Que tem feito nos parar no caminho, Pai. Que nos tem feito retroceder, Pai. Nos mostre, Senhor. E que possamos ter coragem, Senhor, para mudar, Senhor. Que possamos ter coragem, Senhor, para não andar, para não ouvir conselhos, para não se assentar. Em nome de Jesus, Pai. Que o amor a Ti seja maior do que qualquer amizade, Pai. Em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, trazer a cura dos nossos corações, Pai. Vem, Espírito Santo, em nome de Jesus.